17 graus, estava dando hoje aí. Isso de temperatura fora a sensação térmica, né? Rio de Janeiro bateu sensação térmica de 60 graus. Imagina? 60 graus de sensação térmica. Porque o calor bate no asfalto, bate em tudo que aquece e vai aquecendo ainda mais. Ou seja, a temperatura pode estar 40. A sensação térmica é sempre para mais. Por conta do vapor, umidade, muita gente acaba até passando mal nesse período, né? Então, beber muita água, né, gente? Mas voltando aqui à palavra. Saulo, ele era um homem extremamente culto, inteligente, e um guardião feroz da Torá. Quem sabe o que é a Torá? Quem não sabe o que é a Torá? Pode falar a verdade. A Torá é a Bíblia do judeu. Então, toda vez que você ouvir falar sobre a Torá, o nome da Bíblia é Torá, é a Bíblia do judeu. Ali tem o Pentateuco. Quem sabe o que é o Pentateuco? Quem não sabe o que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta, né? Pentateuco vem de penta, de 5. Brasil, inclusive, pentacampeão, a gente já lembra e faz essa referência. Vem de 5, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o Pentateuco ele é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, também pelo livro dos profetas menores, profetas maiores, basicamente o Antigo Testamento. Então, a Torá, sendo a Bíblia dos judeus, Saulo, à época, na verdade, antes de ter esse encontro com Jesus, ele era chamado de Saulo e um defensor da palavra. Toda vez que a gente escuta falar de Paulo, nós percebemos e ouvimos sempre falar que ele era aquele que perseguia os cristãos, né? E a gente sempre vê Paulo como uma pessoa muito má, sim ou não? Antes de conhecer Jesus, ele prendia cristão, ele queria prender, ele tinha autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos, para maltratar os cristãos, porque ele não gostava dos cristãos. Você sabe por que ele não gostava dos cristãos? Você sabe por quê, irmão? Então tem um motivo. Não que o motivo justifique o que ele fazia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que havia um motivo. Como ele era defensor da Torá, ou seja, da palavra, porque até então não tinha Novo Testamento, os apóstolos ainda estavam começando o seu ministério, né, de viagens missionárias. Paulo, por exemplo, só começa as suas viagens missionárias, ou seja, o seu ministério pós esse encontro com Jesus, no caminho para Damasco. Então ele encontra com Jesus, o nome dele era Saulo de Tarso, né? Tarso não é o sobrenome, mas é de onde ele era. Então era Saulo de Tarso, depois virou Paulo de Tarso. Ele continuou sendo de Tarso, mas aí o nome dele foi transformado de Saulo para Paulo. E ele perseguia cristãos porque na cabeça dele ele entendia que eles estavam indo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Se você vê uma pessoa indo contra a palavra de Deus, o que você vai fazer? Você não vai maltratar essa pessoa, né? Você não vai xingar essa pessoa, você não vai humilhar essa pessoa. Pelo contrário, você vai ensinar. Naquele tempo, a devoção, e até hoje ela é muito forte por parte do judeu, é tão forte que se o camarada perceber que você está fazendo alguma coisa, não precisa mexer no som, não precisa mexer, abaixa um pouquinho. Que se a pessoa perceber que você está indo contra qualquer preceito da Torá, ele vai te enfrentar na hora. Então por isso que Paulo perseguia, não é porque ele era uma pessoa mau, é porque ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele cria, inclusive a própria palavra de Deus. Mas no caminho para Damasco ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece a ele e diz, né? Saulo, por que me persegues? Você sabe o que acontece depois desse encontro com Jesus? Você sabe o que acontece com Saulo depois desse encontro? Ele perde a visão, ele fica cego. A fama dele era de uma pessoa extremamente perseguidora de cristãos. Essa era a fama dele, a fama corria, porque ele era uma pessoa de alta influência. Se ele obteve autorização dos principais sacerdotes, é porque ele era uma pessoa influente, não era qualquer pessoa. Não é qualquer um que chega numa determinada autoridade e pede autorização para fazer algo. Para que ele pudesse fazer isso,
ele deveria ser alguém influente, e ele de fato o era, muito influente. Conhecia toda a sociedade, conhecia os principais sacerdotes, e por isso ele conseguia esses acessos para ter autorização para fazer o que ele fazia, que era perseguir os cristãos. Mas não é só apenas sobre isso, o texto é mais sobre uma identidade que nós precisamos entender, do que necessariamente sobre esse ponto de Paulo sendo um inteligente, um intelectual, um estudioso ou um defensor. Mas o ponto aqui, na minha visão, que Deus fala muito ao meu coração, é exatamente o seguinte: a palavra diz, onde nós lemos, o Senhor apareceu a Ananias e falou: Ananias, vá à rua chamada direita, na casa de um judeu, de Judas, e procura ali um homem de Tarso, chamado Saulo. Impõe as mãos sobre ele, porque ele já sonhou que você estaria chegando na casa dele, orando, e a visão dele lhe seria restabelecida. Ananias responde: a fama desse homem é conhecida. Se Deus te mandasse entrar numa casa de uma pessoa cuja fama é ruim, o que você faria? Se Deus te mandar falar do amor dele para uma pessoa que a fama é terrível, o que você faria? Porque, de uma certa forma, Ananias queria fugir do que Deus havia dito, porque Saulo era perigoso. Então ele entendia: se eu for até ele, é como se eu estivesse me entregando para ser perseguido por ele. Como é que você, Deus, quer que eu vá fazer isso? Ananias tinha uma visão de Saulo, mas a visão de quem era Saulo já havia mudado, porque Deus via lá na frente. Ananias só via o passado, mas Deus já via o futuro. Você está aqui comigo, irmão? Saulo, até então, o próprio Senhor fala com Ananias e o chama de Saulo. Procura um homem de Tarso chamado Saulo, porque até então o nome dele continuava sendo Saulo. Se o Senhor falasse para Ananias assim: procure Paulo, talvez ele não saberia quem era. Ele tinha que remeter primeiro ao passado, para depois falar: eu tenho uma obra na vida desse homem, eu tenho um projeto na vida desse homem, e através da vida desse homem milhares de pessoas vão se converter ao evangelho. Eu preciso que você vá lá, eu preciso que você faça o que eu estou te dizendo, porque eu já dei uma visão para ele que você estaria indo lá. Olha como é que Deus trabalha, tudo casado. Deus apareceu para Paulo, deu uma visão, um sonho, de que Ananias estaria chegando ali, orando por ele, e a cegueira dissiparia, ou seja, a cegueira iria embora. E Deus foi até Ananias falando: agora você vai lá cumprir a visão que eu já dei para ele. Você entende como que Deus nunca trabalha sem já ter visto o resultado daquilo que ele te pediu para fazer? Você está aqui ou não? Você percebe que Deus nunca faz nada que ele mesmo já não tenha visto o resultado do que ele pediu para ser feito. Porque ele não é um Deus que te dá uma direção: vamos ver se vai dar certo, vai lá. Quando ele te fala, não é para testar o que vai ser feito, é para testar você. Porque o que vai ser feito é certo que é vitória. Porque se ele mandou, vai acontecer. Se ele deu a direção, vai acontecer. Se ele falou que seria dessa forma, seria dessa forma. Você se lembra de José? Quem se lembra de José? José do Egito? Todos conhecem José do Egito? Amém? José do Egito, irmão, teve um sonho. E nesse sonho, os feixes se dobravam diante dele. Depois, no outro sonho, as estrelas, a lua e o sol se dobravam diante dele. Quando ele compartilhou o sonho, os irmãos tiveram inveja e o venderam como escravo. Passou-se muitos anos, porque quando Deus promete algo, meu irmão, não importa o tempo que demore, mas irá se cumprir. Não importa quanto tempo demore, a questão não é o tempo, é a certeza que eu e você precisamos ter. Saulo tinha uma certeza: eu encontrei com Jesus. Eu nunca tive um encontro tão verdadeiro como esse encontro com Jesus no caminho para Damasco.
Esse encontro foi tão verdadeiro que a intensidade de Saulo para perseguir se tornou a mesma intensidade agora para evangelizar. Porque quando Deus muda a minha vida, Ele não muda, não é a minha força, é o meu caráter. Se você tinha intensidade para celebrar no mundo, agora você também precisa ter intensidade para celebrar a Deus dentro da igreja. Deus não vai mudar o seu perfil, Deus vai mudar o teu caráter, é diferente. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que ao converter, antes tinha disposição para tudo. Depois converte, já não tem disposição para mais nada. Ir para a igreja já fica um peso. Assistir um culto já vira um peso. Mas vamos sair para comer alguma coisa que o negócio vira rapidinho. Porque Deus não muda a minha personalidade, Ele muda o meu caráter. A personalidade que Ele te deu tem um objetivo. Qual que era a personalidade de Paulo? Um homem intenso, um homem fervoroso, um homem cheio de fé, um homem disposto a fazer qualquer coisa para defender aquilo que ele cria. Agora, quando Jesus encontra com ele, ele utiliza o mesmo Paulo, com as mesmas características, agora para o caminho certo. Você percebe que Deus não mudou? Deixa eu tirar um pouco dessa intensidade aqui. Deixa eu fazer você ficar um pouquinho mais lento, que está rápido demais, pelo amor de Deus. Segura um pouco, não. O mesmo que fazia algo, agora está fazendo, porém, para o caminho certo, da maneira certa. Então, quando Jesus encontra com Saulo, a vida dele é tão transformada que ele passa a fazer o que fazia, porém agora para Deus. Só que não mais perseguindo, porque se antes ele perseguia os cristãos, agora ele se soma aos tantos cristãos que já existiam para uma grande comissão de evangelização mundial. E Paulo foi um dos que mais viajou durante o tempo seu de vida, durante toda a sua jornada. As suas viagens missionárias implantaram igrejas que até hoje são visitadas, como igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo. Tamanho foi o legado que esse homem deixou. Agora, meu irmão, eu não sei quem você era antes e depois de encontrar Deus. Está tendo microfonia aqui, ó. Esse homem é tão forte, porque quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, Ele não faz pela metade. Por que você acha que nós temos uma vida contínua na igreja? Qual o sentido de estarmos aqui diariamente, dentro de uma igreja, sentado, cantando, ouvindo uma palavra? Qual o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é entender que aquele Deus que começou, Ele ainda vai concluir, mas Ele só conclui na medida que você deixa o trabalho ser feito. O problema é que muitas vezes a gente está assim, ó, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Não consegue nunca concluir aquilo que Deus quer fazer. Deus tem um propósito de crescimento na tua vida. Deus tem um projeto de amadurecimento nas nossas vidas. Deus tem um projeto de conclusão plena, porque Deus não deixa nada pela metade, irmão. Nada, você não vê nada na palavra de Deus sem uma conclusão. E até as profecias que ainda não se cumpriram, todas se cumprirão. Uma delas, a volta de Jesus, que nós estamos aguardando. A volta do Messias, aquele que nos salva, aquele que vai vir buscar a sua noiva para a morada eterna com Ele no céu. Essa ainda irá se cumprir. E eu não sei você, mas eu aguardo ansiosamente pela volta do Messias. E enquanto isso, existe uma obra em nossas vidas. Enquanto isso, eu preciso me disponibilizar para Deus continuar a obra que Ele começou em minha vida, amoldando o meu caráter, aperfeiçoando as minhas ações, aperfeiçoando aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, para que eu me torne, irmão, o Evangelho tem sim o objetivo de te tornar uma pessoa melhor.
só para te tornar cristão, mas é também para mudar o nosso caráter. Você está aqui, irmão? Não é apenas para eu falar, a partir de agora eu sou evangélico, não. É para me tornar alguém melhor. Como foi com Paulo, como foi com os outros discípulos, que a partir do momento que encontraram com Jesus, tiveram a vida completamente mudada. A sua caminhada foi mudada. Os pensamentos foram mudados. Tudo foi mudado. Mas voltando para o texto, Ananias então falou, eu conheço a fama dele. Sabe que a nossa fama vira e mexe, o nosso passado volta na nossa mente? É assim com você? Sobre os seus erros do passado, problemas que você tinha no passado, é assim com você? É só comigo isso? Tá aqui, irmão? Dá um glória aí. Quem estava pregando e o cara dormiu, caiu, morreu mesmo? Paulo, né? Paulo estava pregando, o homem dormiu, caiu, morreu, ele ainda foi lá e... Dorme não, irmão. Dorme não, fica aqui comigo. Amém? Se estiver cansado, levanta. Não tem moleza, não tem mamadeira para adulto. Mamadeira é só para criança. Amém ou não amém? A vida é dura mesmo, irmão. E é no seu esforço que Deus está olhando. É na sua luta, todo dia que Deus está olhando. Nossa, mas eu estou tão cansado de ver, estar em casa, meu irmão. Você está no lugar certo. Recebendo uma palavra, recebendo uma porção que vai crescer a tua vida, que vai crescer e amadurecer tua mente. Fazendo Deus, a obra que Deus quer fazer, ser continuada em nossas vidas. Se não for assim, não há crescimento naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, quando Ananias fala, eu conheço a fama, e como eu estava dizendo, frequentemente o nosso passado tenta voltar à tona. Você fazia isso, não é? Você acha que agora vão acreditar em você? Agora que você virou crente? Você acha que você mesmo vai acreditar em você? Nós somos muitas vezes questionados pelo nosso próprio pensamento. Mas Deus, quando olhou para Paulo, para Saulo, aliás, ele já via Paulo, pregador, aquele que iria converter muita gente, mas Ananias ainda estava vendo Saulo. Mas Deus já estava vendo Paulo. Você está comigo aqui? Ananias estava vendo um homem que perseguia, Ananias estava vendo um homem fraco, Ananias estava vendo um homem que precisava encontrar com Jesus. Deus já estava vendo o projeto lá na frente, na vida dele. Porque é assim, meu irmão, você acha que por que ele te escolheu? Baseado no que você faz hoje? Porque se for baseado na minha vida hoje ou do passado, ele jamais teria me escolhido. Se ele me escolheu, é porque ele já viu algo acontecendo em mim e através de mim. É isso que eu e você precisamos entender. O nosso Deus é o Deus que vê o fim desde o princípio. Quando ele olha para você, ele já viu o teu amanhã, ele já viu o teu ano que vem, ele já viu a tua família, você que ainda não é casado, ele já viu o teu casamento, ele já viu os seus filhos, ele já viu a tua família crescendo, porque ele consegue enxergar muito mais do que a nossa limitação humana. Por isso a caminhada com Cristo, ela de fato não é fácil. Mas é uma caminhada onde eu preciso me disponibilizar todos os dias. Deus, eis-me aqui mais uma vez. Está difícil. Às vezes eu não acredito em mim. Às vezes eu estou olhando para mim como Ananias olhou para Saulo. Às vezes eu estou falando de mim como Ananias falou de Saulo. Esse cara é perseguidor. Esse cara tem uma má fama. Essa pessoa não vale nada, não presta. Eu não vou lá em nada. Mas Deus falou, eu preciso que você vá. E aí eu quero ler com você o que aconteceu depois disso. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este homem para mim é um instrumento. Espera aí. O que Saulo tinha feito para Deus? O que Saulo tinha feito para Deus, irmão? Nada. Quem era Saulo? Como diz o ditado, né? Quem era Saulo na fila do pão? O que ele tinha feito? Ele era o que perseguia.
Tudo que se conhecia de Saulo era sobre o teu passado. Mas o Senhor diz, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Espera aí, quando é que Deus escolheu ele? Quando é que ele foi escolhido para fazer o que o texto está dizendo que ele foi escolhido, um instrumento escolhido? Se eu sou Ananias, ele ia falar, oh Deus, eu acho que você está fazendo umas escolhas meio estranhas. Porque Saulo, esse cara persegue, como é que você escolheu para quê? Mas é porque Ananias não tinha visto o encontro que Jesus já tinha tido com ele no caminho. As pessoas ainda não viram a obra que Deus fez na sua vida, por isso que muitas vezes podem duvidar, mas a obra não significa que a obra não está sendo feita. Não é porque eu não vi que Deus não está fazendo, não é porque eu não vi que Ele não está operando, não é porque eu não estou vendo que Ele não está aqui, meu irmão, porque a presença de Deus eu tenho que ter uma convicção e não a visão. Eu não estou vendo Deus aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Por que eu sei que Ele está aqui? Porque a própria palavra declara que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. E a Bíblia declara mais, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando tanto para os bons quanto para os maus. Então uma convicção que eu posso ter, não estou vendo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não estou vendo Deus fazendo alguma coisa, mas meu irmão, tem uma convicção, Ele está fazendo, porque se você está aqui até hoje, é porque Ele tem trabalhado na tua vida, Ele tem te ajudado, Ele tem te dado as válvulas de escape, Ele tem te protegido, porque muitas vezes nem aqui era para você estar. Talvez essa seja a realidade de alguns aqui, já era para estar morto, já era para a vida ter acabado, já era para o teu casamento ter destruído, já era para a tua família ter destruído, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que você está aqui. Como é que Deus não está fazendo? Você consegue ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Olha que interessante. Vá. Ele tentou retrucar Deus, ele tentou falar, não vou lá não. Não faz sentido ir atrás desse homem. Aqui a gente pode entender duas coisas. Primeiro, a visão que a gente tem das pessoas. Segundo, como que eu questiono o que Deus manda fazer. Como é que eu decido quem merece ou não a minha visita para amar ou dar uma direção da palavra. Ele via Saulo como perseguidor, mas Deus já via Paulo como escolhido. Vá, porque eu preciso dele. Seu vizinho é precioso para Deus, irmão. Você pode não gostar dele, mas ele é precioso para Deus. Você pode ter algum problema com o teu vizinho, mas ele não deixou de ser precioso para Deus. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Todos terão no tempo certo o encontro com Jesus. Se alguma pessoa que você talvez tenha algum problema, e você acha que ela não merece ouvir a palavra ou alguma coisa do tipo, só tenha algo em mente, no tempo certo ela terá o encontro com Deus, e quando tiver, a vida vai ser transformada. Quando ela tiver o encontro com Deus, a vida será transformada. Versículo 12 diz, 15 aliás, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Espera aí, a chamada não era comum, era uma chamada para os gentios, era uma chamada para os gentios e para os reis. Você está aqui comigo, irmão? Quem sabe quem eram os gentios? Hã? Quem não sabe quem são os gentios? Naquela época, todo mundo que não era judeu era chamado de gentil. Porque o judeu era o povo, a nação do próprio Cristo. Por isso que o texto diz, vai falar assim, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os próprios judeus. Porque Jesus era o judeu. Por isso que a gente pode afirmar que tem um judeu morando dentro de você, meu irmão. É por isso que a gente tem que amar o povo judeu. Por isso que nós amamos Israel. Por isso que nós amamos aquele país. Porque é a nação do Messias. Ah, mas está fazendo atrocidade, que não sei o que, meu irmão. Não quero entrar na esfera política e geopolítica de guerra. Mas Israel é a nação escolhida por Deus. Gostando ou não, é a nação do Messias.
o Messias judeu que habita dentro de você. Porque quando o Espírito de Deus nos enche, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o nosso espírito humano ele é recriado em Deus, e a vida dele passa a habitar dentro de mim. Quem é a vida dele? O próprio Espírito Santo, Jesus habitando dentro de mim, um judeu habitando no meu coração. Mas naquela época, todo mundo que não era judeu, já era um gentio. Então qual que era a chamada de Paulo? A chamada de Paulo era para ministrar a todos os que não eram judeus e para reis. Tem propósito que nem a gente consegue entender como é que Deus pode chamar. Tem coisa que a gente fala, como é que Deus me chamou para uma obra dessa? Como é que Deus me chamou para algo desse tamanho? Como é que Deus me chamou? Você que tem uma família, você que tem esposa, marido, filhos, pensa como é que Deus te chamou para ser quem você é. Pensa, como é que Deus me chamou para cuidar de 4 crianças, para cuidar de 4 almas, sabendo que eu sou falho, sabendo quem eu sou, Ele me chamou. É impressionante isso. Sabendo da minha realidade, sabendo das minhas falhas, fraquezas, Ele me chamou. E não só me chamou, mas também me preparou para a sua grande obra. Vá, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Sabe que essa chamada para levar o nome de Deus em todos os lugares, ela é minha e sua? Como é que nós hoje podemos levar o nome dele? Eu levo o nome dele falando ou eu levo o nome dele vivendo? Porque não basta falar, porque falar, às vezes, pode até sair da boca para fora, não algo que você vive de verdade. Mas viver é algo que está entranhado no teu coração, e você não consegue exercer nada fora do princípio que você crê. Se eu creio em Deus, a minha vida, a minha caminhada é baseada naquilo que eu creio, que é Deus como Adonai, ou seja, o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e terra, aquele que me formou, aquele que me forjou, aquele que me remiu e perdoou, e me deu um chamado e um propósito. Por isso que quando Deus olha para Paulo, ele já não está olhando para aquele que perseguia, mas para aquele que vai levar o nome. Deus, quando te chamou, não é pelo teu passado, é pelo que Ele quer e vai fazer na sua vida. Quando Ele te chama é porque Ele já viu o teu potencial. Você foi chamado para uma boa obra do Senhor. Amém, amém. Para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Quem são os filhos de Israel? Os judeus. Ou seja, a chamada de Paulo era global. Você vai falar para judeu, para não judeus, e você vai falar para os reis. A chamada dele era muito alta, muito grande. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Não tem chamada fácil, irmão. Repito, não tem uma madeira para adulto. Não tem uma chamada fácil, não tem uma caminhada fácil da igreja, do evangelho. É uma caminhada sacrificial. Como assim, pastor? O maior sacrifício já foi feito, não precisa fazer sacrifício nenhum, não precisa não? O sacrifício da salvação ninguém pode fazer, mas o sacrifício de estar aqui, o sacrifício de se levantar cedo, o sacrifício de orar, o sacrifício de louvar, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando você está sofrendo, está triste, está abalado, mesmo assim você se levanta para orar, para cantar, para clamar, para falar com Deus. Isso é um sacrifício. Qual é o sacrifício que Ele quer de nós? A nossa entrega, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma é entregue completamente para a direção do Espírito, para a direção da palavra. E então, depois de tudo isso, Ananias então foi.
ele entra na casa, ele encontra até então Saulo, dizendo: Saulo, irmão, espera aí. Ele agora estava chamando Saulo de um cara que não valia a pena, um passado ruim. Mas agora encontrou com Saulo e já disse: irmão. Quando Deus entra, até o inimigo vira teu amigo. Acho que você não entendeu isso aqui não, meu irmão. Quando Deus entra, até aquele que você acha que é inimigo se torna o teu irmão. Não sei se você tem algum testemunho para contar de alguém que você jamais imaginaria que caminharia do seu lado. Alguém que você jamais imaginaria que chegaria a conversar com ela. E hoje se tornou um irmão em Cristo. Ananias falou: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito. Deus não só enviou Ananias para curar a cegueira de Saulo, mas o enviou para fazer com que Paulo fosse cheio do Espírito. E o que acontece com alguém cheio do Espírito? O versículo seguinte vai dizer que caíram imediatamente escamas dos olhos de Paulo. Ele foi cheio do Espírito Santo e a partir dali, ele começou o ministério dele. Porque quando Deus chama, antes de você executar, tem um passo ainda a percorrer. Ser cheio do Espírito. Se você não for cheio do Espírito, meu irmão, se você não for cheio do Espírito, a coisa... Você precisa ser cheio do Espírito. Você sabe o que é ser cheio do Espírito, gente? Tem gente que acha que ser cheio do Espírito é quando a gente vai numa igreja, você vê gente rodando de um lado, rodando de outro. Não tem nada contra isso não, tá, irmão? Nada. Já caí no manto também. Eu gosto do reteté, irmão. Eu gosto. Você pode ver que eu sou meio quase sembreando aí, falando. Às vezes você pega um embalo e já vai falando que Deus vai fazer, né? Vai embora, meu irmão. Não tem problema nenhum com o comando. Estou dizendo que isso não é ser cheio de Espírito. Porque tem gente que entra no manto, mas em casa bate na mulher. Tem gente que é cheio do Espírito, parece que é cheio do Espírito, mas chega na rua e está falando palavrão. Não está dando exemplo. Não está sendo um filho verdadeiro. Chega na igreja, pula, canta, rodopeia, não sei o quê. Chega lá fora, está vendo o que não devia estar vendo. Está com quem não devia estar andando. Ou seja, falar em línguas, gritar, pular, isso são manifestações do Espírito de Deus. Mas ser cheio do Espírito é quando a minha postura ela é completamente mudada. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava mal de alguém, eu não falo mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu era infiel, eu não posso mais ser infiel. Porque se ele me encontra, eu sou cheio do Espírito, meu irmão, de verdade, você conhece uma pessoa cheia do Espírito da fidelidade dela. Porque quem é cheio do Espírito jamais deixa de semear fidelidade no altar. Ah, mas eu não concordo. Você pode concordar, mas é bíblico. Sabe qual que é o problema? A gente passou a tirar as nossas conclusões da palavra sem ao menos ler todo o contexto, toda a história e buscar uma revelação, porque alguém cheio do Espírito vai ser direcionado em toda a verdade. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele vem para quê? Para nos dar uma direção, para corrigir, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem te convence não sou eu, não é o pastor, não é o apóstolo, é ninguém. Quem te convence é o Espírito Santo. Por isso que alguém cheio do Espírito é convencido a ser fiel. Alguém que não é cheio do Espírito,
ela vai se enganar dizendo: eu não concordo com a fidelidade. Eu não concordo com isso. Você pode não concordar, mas quem é cheio do Espírito é dirigido na verdade. Quem é cheio do Espírito é convencido a abandonar o pecado e viver uma vida reta diante do Senhor. Cheio do Espírito está mais ligado a ações de cunho pessoal, de caráter, do que a ações em público que podem ser vistas e confundidas por alguém como alguém cheio de Espírito. Com certeza que você já viu matérias, mais matérias, talvez, alguém que você viu um dia, um pastor, que hoje no tempo midiático está todo mundo na internet, no digital, no Instagram, Facebook. Você vê um cara que está lá fazendo, revelando, entregando, fazendo aquilo, na outra semana você descobre que o cara estava com a vida toda destruída perante Deus. Como é que você explica um negócio desse? Como é que você explica um negócio desse? Por isso que ser cheio do Espírito Santo está ligado a uma conversão de caminhos e não a movimentos corporais. Por mais que o Espírito Santo também se manifeste dessa forma. Porque estavam todos reunidos em Jerusalém. A Bíblia fala que veio o Espírito Santo de Deus como um vento impetuoso e tomou todo aquele lugar. E imediatamente começaram a falar em outras línguas. Línguas como que de fogo. E era um tempo onde muitas nações chegavam a Israel e cada nação diferente podia ouvir a outra língua como na sua própria língua natal. É como se você chegasse lá falando em português, o cara está lá falando em hebraico e você está entendendo o que ele está dizendo. Era isso que estava acontecendo naquele momento, como uma manifestação do Espírito. Mas saindo dali, muitos converteram e muitos se desviaram do caminho. Porque o que vai fazer você se manter firme é ser cheio do Espírito. Eu não sei em qual situação você está hoje, mas eu tenho certeza que a sua identidade em Deus não muda de acordo com o que pensam de você. Pode até ter alguns Ananias na sua vida, aqueles que não acreditam, mas Deus vai levantar até aqueles que não acreditam para abençoar a sua vida, para reconhecer o que Deus está e irá fazer em você e através de você. Mas quando Deus te chama, meu irmão, você pode ter certeza, Ele já te viu, Ele já viu o teu futuro, Ele já viu o que você vai fazer, Ele já viu o teu potencial. Por isso a Bíblia te chama de filho. Por isso a Bíblia fala que você é mais do que vencedor. Por isso a Bíblia fala que você é um filho amado. Como é que eu posso ser filho amado se a minha vida nem estava correta perante o Senhor? Porque Ele te ama pelo que Ele já viu que você pode fazer. Por isso eu preciso abandonar o meu velho homem. Eu deixo tudo para trás e sigo agora como uma nova vida na presença de Deus. Essa nova vida existe sim sacrifício. Onde eu preciso abandonar o meu eu. Onde eu preciso abandonar minha carne. Onde eu preciso abandonar minha vaidade, onde eu preciso abandonar aquilo que me afasta de Deus, onde eu preciso deixar o velho homem para que o Espírito Santo de Deus me guie dentro do caminho da verdade. Você está aqui comigo, irmão? Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar ao Senhor. Marco está dizendo que jamais imaginou caminhar com meu pai, né? Deus faz umas coisas, irmão. É de fato, assim, é de fato impressionante. Olha para a tua vida hoje, veja a família que Deus te deu. Né? Veja a família que Deus te deu. Quem é do bairro há muito tempo, quando você olha para essa construção, você fala, quem imaginaria ter nesse lugar essa igreja? Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus faz do improvável um rei. Deus faz daquele que ninguém acredita um profeta. Foi o que Ele fez com Saulo.
ao encontrar com ele, tirou ele de uma posição de perseguidor para uma posição de evangelista. Paulo se tornou um apóstolo, implantou igrejas, responsável por mais de 60% das escrituras do Novo Testamento. Quase que todo o Novo Testamento foi escrito por ele. Tudo que nós lemos hoje, muito do que nós lemos hoje, é porque Paulo escreveu e mandou as suas cartas ensinando, orientando, doutrinando. Por isso que nós temos hoje uma fé, porque o legado chegou até nós. Você consegue entender o que Deus quer fazer na sua vida, irmão? Deus quer fazer com que a sua família seja completamente transformada. Deus quer fazer com que a sua história seja completamente transformada. Ele começou essa obra. Como que ele começa? Com você aqui, te chamando. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega o seu coração nas mãos dele. E como é que ele continua essa obra? Quando você permanece aqui, quando você permanece entregando seu coração nas mãos dele, quando você permanece firme ao lado dele, se sujeitando aos ensinamentos da palavra, para que você cresça, avance e prospere em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu queria te convidar para você fazer uma oração nesse momento. Uma oração de direção no sentido de falar: Deus, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não tem medo de pedir, ela não tem medo de falar: Deus, eu preciso de direção, eu preciso da tua vida, eu preciso do teu Espírito, eu preciso ser guiado em todas as minhas ações, Pai. Senhor Jesus, nós pedimos essa noite, guia em todas as áreas deste ministério, essa igreja, essa família, cada membro dessa igreja, Pai, que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo, que possamos ser guiados pela tua palavra que gera vida em nós, Deus. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito que nos conduz, como a tua palavra declara, nos caminhos da verdade, nos caminhos do arrependimento, nos caminhos da adoração, Pai. Deus, nós queremos nos render a Ti, rendemos o nosso coração, nós rendemos a nossa vida, rendemos quem somos, rendemos o que temos, tudo, Senhor, para ser guiado pelo Teu Espírito, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, tem o melhor e quer o melhor para cada um de nós, Pai. Nós nos rendemos e rendemos a nossa casa, rendemos a nossa família aos Teus pés, nos rendemos aos Teus caminhos, nos rendemos à Tua direção. Pai, assuma o controle de nossas vidas hoje, Pai. Nós não queremos mais ser guiados pela nossa vontade ou pelo nosso prazer. Nós não queremos mais ser guiados, ó Pai, pelo pecado, mas nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito. Guia-nos nesses caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Guia tudo o que fazemos, guia nossas mãos, guia os nossos pensamentos, guia, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vida, guia, Senhor, as nossas ações. Nós queremos nos render a Ti, Pai. Nós queremos render a nossa vida completamente a Ti. Ah, Senhor, não nos deixe abandonar a Tua casa, não nos deixe abandonar a congregação, não nos deixe abandonar o prazer em estar na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nos rendemos à Tua vontade, ao Teu desígnio, ao Teu governo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor mais forte, irmão, pelo amor de Deus. Dá um glória no seu lugar, diga glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Irmãos, amanhã é feriado, vai ter culto amanhã mesmo. Amanhã vai ter culto 15 horas, tá? Feriado ou não, a gente está com nossa programação aí. Amanhã, culto da melhor idade. Você que é experiente, está convidado para estar aqui amanhã às 15 horas, tá? Quinta-feira tem Rede Mulheres, não é isso? Mulheres de Ângela, Irene. Quinta-feira tem Rede Mulheres, tá, irmãs? As mulheres que estão aqui estão mais do que convidadas para